Então, por fim, se a gente for parar para ver, a gente tem uma complexa teia de desafios que permeia a matemática, principalmente por causa dessas microagressões que ocorrem, que normalmente são sutis, só que são significativas. Em geral, algumas pesquisas indicam que esse tipo de prática tem sido direcionado a alguns indivíduos por diversas questões. Dentre as classificações, quais são os tipos de microagressões, a gente pode classificar as agressões verbais e não verbais, dirigidas às pessoas negras, indígenas, minorias de pele escura, latina, asiática, entre outras minorias, frequentemente relacionadas de forma sutil, automática ou até mesmo inconsciente, em níveis baseados até em raça, gênero, classe, sexualidade, língua, status imigratório, fenotipo, sotaque ou apelido. Agressões acumulativas que têm um impacto psicológico e acadêmico nas pessoas agredidas, conforme a definição trazida por Silva no ano de 2003, conforme a referência abaixo. Uma principal característica dessas microagressões é que elas repousam na forma sutil e encoberta que os insultos se manifestam. E essas práticas normalmente acabam sendo difíceis de ser denunciadas por causa disso. E quando a gente fala sutil, não quer dizer que significa leveza. Na verdade, quem pratica normalmente faz de uma forma, até que se a gente parar para pensar, sofisticada ao ponto de não ser perceptível às vezes, para quem não está sendo o agredido. Isso acaba dificultando para denunciar. E essa forma de violência acaba se mantendo devido a isso. Em outras palavras, essas microagressões são manifestações de violências estruturais enraizadas na sociedade, o que refletem nos mais diversos contextos, até mesmo que sejam educacionais ou não. São muitas vezes imperceptíveis, como eu já havia comentado, e o que acontece é que na matemática ela também está presente. Isso se dá também porque a própria área assume uma posição de destaque. A matemática é um terreno fértil para esse tipo de agressão. Por causa da importância social que a matemática representa e suas conexões em diversas áreas de conhecimento, o prestígio social associado à competência da matemática pode se tornar um instrumento de exclusão, contribuindo para a marginalização de certos grupos, devido até mesmo uma pressão social para obter um sucesso aí em matemática. Próprias avaliações em larga escala, distribuição dos recursos financeiros e outros. Os estudantes que muitas vezes enfrentam esse tipo de situação nesse campo são normalmente rotulados como incapazes, tendo situações extremamente desconfortáveis. Devido a isso, a gente tem que entender que a matemática, além da sua função educacional, ela se torna um filtro social que impacta diretamente no desenvolvimento pessoal e profissional. Conforme dito por Souza, o ensino da matemática é importante também elementos enriquecedores do pensamento matemático na formação intelectual do aluno, seja pela exatidão do pensamento lógico demonstrativo que ela exibe, seja pelo exercício criativo da intuição, da imaginação e dos raciocínios indutivos e dedutivos. Devido então a essas microagressões e até mesmo outros contextos, a matemática se torna inacessível para muitas pessoas, resultando em poucos indivíduos desfrutando plenamente dos potenciais que essa ciência oferece. E essa inacessibilidade prejudica não apenas a diversidade na área, mas também a sociedade como um todo, privando das contribuições valiosas de diferentes pessoas. É que a gente deveria incorporar todas essas estratégias que eu compartilhei e também compreender o que essas microagressões impactam na matemática. E a partir disso, ter uma maior equidade e através desses esforços conjuntos de reconhecer, abordar e eliminar esses tipos de prática, que normalmente são muito sutis, poderemos criar um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo, promovendo a exploração plena da matemática. Porque se nada for feito, vai acabar, devido a esse contexto desafiador que a gente tem atualmente, gerando aí o que é chamado de ansiedade matemática em português. E emerge essa situação como uma resposta emocional negativa, que está enraizada em uma experiência inadequada de aprendizagem. Esse conceito veio em meados de 1950 e refere-se a alguns padrões persistentes de aversão à matemática. Então, o autor, que está aqui referenciado na fronte,
deste capítulo, ele sugere a identificação da ansiedade matemática a partir de 3 parâmetros principais. Então, o primeiro dele é a frequência das reações em um contexto matemático e a percepção desses contextos como aversivos e a sensação, por último, controlabilidade diante as situações, problemas matemáticos. Então, conforme definido por ele no trabalho, a alta frequência com que as reações fisiológicas, cognitivas e comportamentais ocorrem na vida do indivíduo em um contexto que envolve a matemática, é o primeiro deles, a percepção de que tais contextos relacionados à matemática são, no caso, extremamente aversivos, e a sensação de incontrolabilidade, isto é, o indivíduo passa a entender que não há nada a fazer diante de uma situação, problema de matemática, que são consideradas aversivas e fatalmente se sentirá mal e não atingirá um desempenho minimamente satisfatório na disciplina. Então, o texto ele traz essa relação da ansiedade matemática com baixo desempenho na área em questão e enfoca a importância de ter estratégias psicoterápicas que envolvam ensinar esse autocontrole emocional e promover um desenvolvimento matemático. No caso do Brasil, há uma falta de conhecimento sobre a questão da ansiedade matemática, principalmente por parte dos professores, por alguns pais, até mesmo por estudantes. Esse trabalho em questão, ele dá um enfoque em abordar a facilidade na aprendizagem, especialmente em matemática, ressaltando a importância de modelos de superação diante de adversidades agravadas pela pandemia e até mesmo por outras questões que já vieram antes dessa crise global. Um dos contextos de superação é introduzido com o contexto de estresse e resiliência, que normalmente a gente acaba escutando na física, né? Mas ele foi também adaptado para a área da saúde. No entanto, também tem uma análise específica para a matemática. No entanto, o que podemos chamar de resiliência matemática, ele surge como uma possibilidade promissora de superação dessas adversidades. É um conceito normalmente, como eu comentei, utilizado na física, mas que um dos autores cita é a capacidade de resistir às pressões externas e, portanto, sofrer menos deformidades ou ainda a capacidade de voltar a um estado normal após a deformidade sofrida a partir de uma pressão externa. Brandão, no caso, ele ainda informa que quando trazido para a área da saúde, a resiliência se refere às duas possibilidades de reação, de resistir a uma pressão externa, mantendo-se saudável ou lidar de maneira adaptável e produtiva a situações opressoras, que já tornaram vulnerável alguma área de fundamento do indivíduo. Então, essa colocação se refere mais a um termo geral da resiliência, só que os autores dessa obra trazem um conceito novo que é a resiliência matemática, que é definida como essa capacidade de persistir na aprendizagem matemática em questão, apesar das experiências negativas anteriores ou durante o processo. Então, a resiliência matemática em si, ela envolve 4 fatores preditores. Sucesso em matemática. O valor, que é o primeiro dele, que é a importância atribuída à matemática, o esforço, o crescimento e a resiliência. Então, conforme mencionado na obra, esses fatores aparentemente relacionados a atribuições pessoais devem ser entendidos como padrões a serem desenvolvidos em si e aprendidos a partir de uma situação planejada. O texto ele destaca que essa resiliência matemática ela deve ser compreendida como um processo dinâmico e não uma atribuição individual fixa. A promoção dessa resiliência matemática ela envolve os comportamentos adaptativos, então o apoio familiar, escolar, a comunidades e o grupo de pares como fatores de proteção contra os riscos. Além disso, também ele ressalta a importância de atuar não apenas na promoção da resiliência individual, da resiliência em indivíduos fragilizados, mas também em níveis de prevenção nas escolas e famílias, visando a uma comunidade em si mais resiliente. A visão proposta é de uma matemática inclusiva que atenda a todos, partindo da compreensão de que todos podem aprender a matemática
e precisam aplicá-la em diversos contextos sociais. Então, dentre esses fatores de proteção, isto é, né, fatores promotores de resiliência matemática, Coring, em 2013, inclui comportamentos adaptativos, né, a famílias apoiadoras, escolas, comunidades e grupos de pares que protegem, brindem contra fatores de risco, impedem a continuidade de resultados negativos, que foi o que eu comentei, e também ressalta que a ciência matemática deve ser entendida como um processo dinâmico, né, de intervenções e, portanto, não pode ser um atributo individual ou de personalidade. Comentar sobre essas questões, tanto de ansiedade matemática, resiliência matemática, sobre essas microagressões que ocorrem dentro da área de matemática, a gente percebe que elas se relacionam. O que que acontece? Então, quando a gente acaba tendo essas microagressões, elas são uma forma de alimentar e causar aí uma maior ansiedade matemática, criando um ciclo prejudicial. E a resiliência matemática, ela vem para quebrar esse ciclo. Por isso que eu achei tão importante de comentar tópicos no último capítulo. Essas experiências negativas, tanto as que eu comentei, ou até mesmo outras situações que frequentemente está ocorrendo na matemática, podem vir a decorrer de algumas microagressões que estão enraizadas aí no processo, que contribui para muitas pessoas estarem aí com ansiedade à matemática e, por sua vez, também pode alimentar uma postura defensiva em relação a esta área, aumentando a vulnerabilidade dessas futuras agressões. Então, dessa forma, a compreensão dessas microagressões, da ansiedade matemática e da resiliência matemática são essenciais para criar aí um ambiente educacional mais inclusivo, equitativo no campo da matemática. Então, conseguir identificar essas microagressões, verificar se está vindo a gerar ansiedade matemática, é uma forma aí de conseguir tentar coletivamente criar um ambiente mais resiliente. Então, ao reconhecer e enfrentar essas microagressões e reduzir a ansiedade matemática, a gente vai aí, de certa forma, começar a promover a resiliência, podendo criar um contexto propício para que todos os estudantes, independente das suas origens ou experiências pessoais, possam explorar plenamente os potenciais da matemática. Então, essa abordagem não apenas vai contribuir para a equidade do ensino, mas também enriquecerá a sociedade ao permitir que diversas mentes contribuam significantemente para o avanço desse campo crucial. Analisando, são esses os pontos que eu queria trazer aqui para a discussão desse último capítulo e deixar aí alguns contextos, alguns conceitos, no caso, para vocês conhecerem um pouco mais e também ver quanto importante que é para a gente quebrar esse ciclo que está ocorrendo dentro da área de matemática. E, por fim, eu queria deixar então essa frase aqui para vocês, porque eu achei importante de comentar pelo fato que, por mais que o meu trabalho às vezes não esteja em perfeito estado, ele foi o início de uma alteração no formato de entrega do trabalho, dos conceitos que eu estou explorando aqui, e isso só iria vir a acontecer se tivesse a ação ou a execução, no caso, de um primeiro trabalho. Claro que pode vir a ter tido erros e não ter tido uma entrega à perfeição, só que o que eu acho que é importante ter em mente aqui é a inovação desse processo de entrega, a inovação da temática, mas de certa forma eu também aqui espero que vocês tenham gostado do que eu compartilhei com vocês, espero que vocês tenham aprendido com o que eu vinha a compartilhar. Então, por fim, eu vou ler que a verdadeira estação do que você está fazendo é o ato de fazê-lo, não é o que você vai conseguir no final, não é a cortina no final, é realmente o fazer e amar o que está fazendo.